Oi pessoal, vamos hoje aprender o tutorial dessa bandana de flores para a gente tecer em crochê. Essa é uma peça que está super em alta na estação e para tecer ela eu vou estar utilizando um novelinho do fio Amigurumi Slim, nessa cor amarelo manteiga, que é uma cor também que tá super na tendência, e eu vou deixar a referência dessa cor na tela para vocês. Lembrando que eu vou ensinar num tamanho, mas se você quiser fazer ela um pouquinho maior, este um novelinho ainda dá, caso você queira fazer variação. E para combinar, eu vou precisar de uma agulha de crochê 3 mm para tecer. Em especial, eu vou estar usando essa daqui, que foi um lançamento da coleção da Círculo com a Hello Kitty. Fora isso, você vai precisar de uma tesoura. Então, vamos lá. O tamanho da nossa bandana vai ser definido pela quantidade de flores que a gente vai fazer neste começo. Então, eu vou fazer com uma quantidade. Se você quiser que ela fique numa proporção maior, você vai adicionar, seguindo o padrão, mais uma ou a quantidade de florzinhas que você quiser nessa distância, tá? Eu vou começar, então, fazendo o lacinho normal inicial e eu vou colocar 4 correntinhas para o início. Fiz as 4 correntinhas, eu vou vir na primeira correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo, para que a gente tenha um miolinho aqui nesse começo. Feito isso, agora eu vou subir 3 correntinhas e eu vou colocar pontos altos no meio desse miolinho da nossa flor, tá? E eu vou colocar um ponto alto, um segundo ponto alto e o terceiro ponto alto, seguido daquelas 3 correntinhas de início. Feito isso agora, eu vou subir 3 correntinhas e eu vou voltar no miolinho, fazendo o fechamento aqui com um ponto baixíssimo. É como se a gente fizesse, né, o pedacinho da pétala inicial. Agora, eu vou fazer a segunda pétala. Então, atenção, subo 3 correntinhas e eu vou colocar mais 3 pontos altos, ó, no miolinho, que é esse buraquinho que se forma daquelas correntinhas lá do início que a gente fez. Então, coloquei um, coloquei o segundo e vou colocar o terceiro ponto alto aqui, tá? A gente vai ter essas 2 petalinhas nesse formato. Agora, o que que a gente vai fazer? Nós vamos continuar a carreira inteira fazendo só essas 2 pétalas para cada flor, porque a gente vai completar depois na próxima carreira. Então, agora eu vou fazer um total de 6 correntinhas, que vai ser o espaçamento entre uma florzinha e a outra, tá? A gente vai ter, ó, 2 pétalas e esse comprimento de 6 correntinhas. Agora, a gente vai voltar ao mesmo esquema que a gente fez lá no começo. Faço 4 correntinhas seguidinhas, venho na 4ª correntinha aqui e vou fechar com ponto baixíssimo para fazer o miolinho da segunda pétala. Então, fiz o ponto baixíssimo e agora eu vou subir aquelas 3 correntinhas do início, tá? Porém, agora que vem o pulo do gato importante para que essa peça fique direitinho. O que que a gente vai fazer? Eu vou virar esse miolinho para cima e eu vou colocar no miolinho com ele virado assim, tá? Porque se a gente fizer do outro jeito, o lado das pétalas vai ficar diferente. Então, atenção! Virou o miolinho, aí sim eu vou trabalhar no meio dele, colocando mais aqueles 3 pontos altos. Faço aquelas 3 correntinhas e fixo no miolinho com ponto baixíssimo para eu ter o volume, né, de uma pétala meio que quadradinha, redondinha. Depois, eu vou subir as 3 correntinhas de novo e colocar no miolinho, no mesmo sentido que a sua mão vai ficar, mais aqueles 3 pontos altos, tá? E aí, quando você olhar, sempre você vai virar, as pétalas tem que ficar posicionadas para baixo, ó. Então, ó, coloca na mesa e sempre nessa carreira as 2 pétalas, elas estão para baixo. Preste atenção, porque essa viradinha que a gente faz no miolo, se a gente não fizer, depois na próxima carreira não vai se formar a nossa pétala completa. Bom, essa carreira é basicamente isso. Você vai fazer aquelas 6 correntinhas, depois mais 4, ou seja, 10 no total. Vai voltar na 4ª correntinha, fazer o ponto baixíssimo. Sobe 3 correntinhas para fazer a primeira pétala. Vira o miolinho, parte mais importante dessa carreira. Virou o miolinho, você vai colocar os 3 pontos altos no miolinho. E depois, a gente vai continuar com a outra pétala normal. Você vai seguir esse padrão até a gente ter um total de 6 metadinhas de pétalas viradas para baixo,
tá? Que na próxima carreira a gente vai completar o formato das pétalas. Eu vou medir aqui para vocês terem uma noção da largura, tá? Aqui para mim deu 31 centímetros se medir de ponta a ponta de cada pétala. E agora na próxima carreira a gente vai completar as duas últimas pétalas das nossas florzinhas. Elas têm 4 no total. Então, aqui, ó, chegou na última, o que que falta fazer? 3 correntinhas e eu volto no miolinho, fazendo ponto baixíssimo, para de fato completar a pétala. A pétala sempre se completa quando volta no miolinho. Subo as 3 correntinhas, coloco mais 3 pontos altos para fazer a terceira pétala e em seguida faço as 3 correntinhas e volto no miolinho, fixando com ponto baixíssimo. Assim, eu terminei a pétala número 3. Agora, para fazer a quarta pétala, eu vou de novo subir as 3 correntinhas, volto no miolinho e coloco mais 3 pontos altos. Porém, nessa quarta pétala, a gente não vai fazer as 3 correntinhas e voltar no miolo, tá? Só nela a gente tem um esqueminha diferente. Então, para completar essa pétala, eu vou tombar ela nessas correntinhas e na terceira base ali, eu vou fixar com um ponto baixíssimo. Essa quarta pétala, ela fica esticadinha nessas correntes de intersecção que a gente fez anteriormente. Agora, a gente vai fazer 6 correntinhas, a gente vai fazer uma emenda entre essas pétalas, e eu vou vir na pétala do lado, sempre, ó, com as duas voltadas para baixo. No topo do cantinho, igual eu tô mostrando no vídeo, eu vou fixar essas correntinhas com um ponto baixíssimo, tá? Vai ficar assim, ó, vai ficar essa curvinha ali em cima de correntes. E agora sim eu faço as 3 correntinhas e volto no miolinho para terminar a segunda pétala da carreira anterior, tá? Sempre analisem como vai ficando e sempre, ó, tem que ficar nesse formato. As 2 pétalas da carreira anterior para baixo, as 2 pétalas que a gente vai construir em cima, igual eu mostrei anteriormente, e esse vão de 6 correntinhas entre elas. Então, vamos mais uma vez aqui. Subo as 3 correntinhas, volto fazendo os 3 pontos altos no miolinho. Depois, eu faço as 3 correntinhas e fixo para terminar a terceira pétala com um ponto baixíssimo ali no miolinho. Vou para a quarta pétala. Subo as 3 correntinhas, faço aqueles 3 pontos altos no miolinho. Só que na quarta pétala, a gente não volta com aquelas 3 correntinhas. Parou ali, eu vou tombar e nessa correntinha aqui, eu vou contar 1, 2, 3 e na terceira, eu vou fixar com um ponto baixíssimo. Entre uma pétala, entre uma flor, aliás, completa e a outra, eu vou fazer esse cordão de 6 correntinhas e fixar ali aonde termina a segunda pétala. Desse jeito, a gente vai seguir, ó, fazendo até chegar no final da última pétala do lado esquerdo. Chegou no final, então, dessa carreira, você vai ter as 6 florzinhas. Quando você chegar na última pétala dessa última florzinha, você não vai fazer aquelas 3 correntinhas e voltar para o miolo. Você vai parar no terceiro ponto alto que você fez. Você vai fazer uma correntinha, virar o sentido, e a gente vai caminhar até chegar no topo dessa segunda pétala da esquerda com pontos baixíssimos. Por quê? Porque a gente vai começar a fazer o ângulo da nossa bandana, porque a gente não vai subir com as flores retas, ela vai ter que formar aquele bico do triângulo. Chegou, ó, no topo da segunda pétala, a gente vai subir aquelas 10 correntinhas de início. E depois, como a gente fez ali na primeira carreira, fazendo metade da pétala, na quarta correntinha, eu fecho com um ponto baixíssimo, subo as 3 correntinhas e, ó, um macetinho, viro o miolinho pra cima e não esquece disso, senão vai ficar totalmente errado o sentido das flores, tá? E aí, eu coloco de novo os 3 pontos altos no miolinho. E ao invés de eu fazer as 3 correntinhas e fechar o primeiro miolinho, agora a gente vai ter uma montagem diferente. Então, a gente vai fixar no meio das correntinhas, tá? Na terceira correntinha ali, com um ponto baixíssimo. Porque a gente tem que conectar agora todas as florzinhas. Agora, atenção, nós vamos subir 3 correntinhas para completar essa pétala. E, ó, olha esse manuseio que eu vou fazer. Eu vou trazer o miolinho pro lado esquerdo e para cima, para eu fazer o ponto baixíssimo. Tem que fazer esse manuseio, senão a pétala não vai formar direitinho.
e segura na mãozinha do jeito que tá assim, sobe as 3 correntinhas, coloca mais os 3 pontos altos. Terminou, a gente já vai subir aquelas 3 correntinhas, que seria para finalizar essa pétala, porém, não vai ser. Desvira tudo que tá na sua mão, coloca aqui na mesa para você entender o desenho. E agora, ó, tá vendo que as 2 pétalas têm que estar voltadas para baixo de novo? Você vai vir no topo da segunda pétala e fixar essas 3 correntinhas que você fez logo após, tá? Essa eu acho que é a carreira que precisa prestar mais atenção por causa desse vira e desvira que a gente faz. Então, ó, sempre esse começo, essas 2 pétalas, elas têm que estar virada para baixo, para sempre na outra carreira de continuidade a gente terminar as 4 pétalas. Então, vamos lá mais uma vez, ó. Tá vendo que eu tô no topo da segunda pétala, igual lá no comecinho da carreira? Agora, eu vou subir aquelas 6 correntinhas mais 4, total de 10. Você vai vir na quarta correntinha, fazer o ponto baixíssimo. Primeiro macetinho, né? Sobe as 3 correntinhas e vira o miolinho. Primeira viradinha que a gente já sabe que precisa de atenção. Coloco aqueles 3 pontos altos aqui no miolinho, pra gente ter o começo da primeira pétala. Porém, agora, o que que a gente vai fazer? Nós vamos direto, sem as correntes, ó, vou até colocar na mesa para ficar mais fácil. Fixar com ponto baixíssimo naquela curvinha de corrente. Tá vendo esse manuseio de trazer o miolinho pra frente? Você vai fazer isso e aí fazer as 3 correntinhas e finalizar a pétala depois que você fixou naquelas correntinhas. Fixou com ponto baixíssimo, suba as 3 correntinhas e vou fazer a segunda pétala, colocando mais aqueles 3 pontos altos no miolinho. Perfeito. Subo 3 correntinhas. Agora, para não ficar difícil de enxergar, posiciona o trabalho todo na mesa. E aí sim, depois das 3 correntinhas, você vai fixar no topo da segunda pétala formada nas carreiras abaixo. E aí o desenho, gente, tem que ficar assim para essa carreira, tá? Se precisar, volta o vídeo, mas a gente vai terminar essa carreira e tem que estar nesse formatinho assim. Pronto, a próxima carreira, agora a gente vai completar a florzinha, porém, como a gente tem que virar o sentido e seguir o formato para que faça um triângulo, né, as laterais elas vão diminuindo, nesse comecinho de carreira a gente vai ter que dar uma andadinha também com ponto baixíssimo. Então, aqui, depois que você virou o sentido, você vai nessas correntinhas do começo, ó, andar com ponto baixíssimo até você chegar no topo da pétala seguinte. Vou fazer as 3 correntinhas e fixar no miolinho para terminar essa pétala do cantinho, tá? Agora, faço a mesma coisa da carreira 2. Subo as 3 correntinhas, coloco os 3 pontos altos, depois as 3 correntinhas e fecho com ponto baixíssimo no miolo. Terminei a terceira pétala dessa florzinha. Subo as 3 correntinhas, faço os 3 pontos altos para a gente criar a quarta pétala. Porém, depois que você terminar os pontos altos, para a quarta pétala, a gente faz o quê? A gente tomba ela na terceira correntinha dessa extensão entre elas e fecha com um ponto baixíssimo, tá? Então, agora, né, fora o comecinho, é a mesma lógica da carreira 2 que a gente fez. Entre essas pétalas, eu vou fazer aquelas 6 correntinhas, dou um salto para fixar com ponto baixíssimo, onde está começando a segunda flor, ali no final da segunda pétala. E aí, eu vou seguir o mesmo esqueminha até eu chegar no final da carreira, completando esta segunda fileira de pétalas inteiras, tá? Então, ó, só para vocês verem, ó, essas correntinhas, elas vão completar esse Vzinho de corrente da carreira de baixo. E o desenho do final da carreira vai estar assim, ó, com as pétalas completas. Chegou no final da quarta pétala da última flor, não esquece de tombar nas correntinhas, na terceira corrente passa um ponto baixíssimo. E agora, a partir de agora, você vai repetir a carreira 3 e a 4, né? Que tem os comecinhos com um jeitinho que a gente anda com os pontos baixíssimos para formar o ângulo do triângulo, até você chegar lá no final e sobrar a última florzinha, tá? Então, sigam, se precisar pausa, volta o vídeo e vai repetindo carreira 3 e 4 para ir formando as florzinhas, até você chegar no topo e ter a última florzinha completa finalizada. E aqui também, na última florzinha, ó, terminou a última pétala dela, você vai tombar e fechar com um ponto baixíssimo, tá?
A peça em si já tá linda, assim, se você quisesse, você poderia fixar os cordõezinhos de corrente no cantinho e usar. Porém, eu fiz uma bordinha para deixar mais reto, tá? Então, eu terminei, cortei, arrematei, fixei o fio no topo de um dos cantinhos da parte ali do começo, da parte mais larga das flores, e fiz 6 correntinhas pra gente fazer o cantinho, né, da curvinha. E eu vou passar entre o topo mais alto dessas pétalas, intercalando 6 correntinhas, fixo ali bem no cantinho mais alto da próxima pétala com um ponto baixíssimo. 6 correntinhas e eu vou fixando até essa lateral ficar retinha de corrente. Nas laterais, que vai fechando o triângulo, eu vou intercalar 4 correntinhas, fixo com um ponto baixo, 4 correntinhas, fixo na parte mais alta da pétala com um ponto baixo. Por quê? Porque essa lateral, a distância, né, o formato que a gente vê é um pouco diferente. Então, ó, eu faço 4 correntinhas, fixo nas correntes, 4 correntinhas, fixo no topo da nossa pétala ali. E no final, a gente vai dar toda essa volta, só pra gente andar com correntinha e deixar uma borda com uma base feita. E por último, quando eu chegar lá onde eu comecei, eu subo 3 correntinhas e eu vou passar uma borda inteira de pontos altos. Praticamente um ponto alto para cada base que eu tiver nas partes retas. E ali no cantinho, ó, eu vou também fazer pontos altos enroscando na quantidade de correntinhas que eu tenho para fazer a curvinha dos triângulos ficando assim. E depois que eu der toda essa voltinha de ponto alto, praticamente o corpo da nossa bandana vai estar pronto. E ao invés de fazer um cordão de correntinhas, eu vou nos cantinhos subir 3 correntes, colocar 2 pontos altos no pé dessas correntinhas, subo 3 correntinhas de novo, volto no pezinho delas e coloco mais 2 pontos altos. E eu vou ter um cordãozinho cheio de biquinhos, só para mudar um pouquinho, tá, gente? Mas se vocês quiserem fazer um cordão só de correntinha, também funciona. E aí, a nossa bandaninha vai estar pronta com este pontinho de flor que fica lindo e prontinha para você usar da forma que você mais gostar. Eu espero que vocês tenham gostado desse modelinho, né? Que já não é um ponto tão simples, mas ele dá um efeito muito legal. E quando vocês fizerem, não esqueçam de usar a nossa hashtag sempre círculo para a gente poder achar as peças feitas por vocês.